E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões Aula Paraná. E nesse vídeo aqui estaremos fazendo a revisão da aula 3. Então, se vocês estiverem preparados, peguem seus cadernos e venham comigo para mais uma aula de física. Solta a vinheta! That's one small step for man, one giant leap for mankind. Antes de começar, pessoal, eu gostaria de avisar vocês que nesta aula aqui o professor foi substituído. As aulas 1 e 2 foram ministradas pelo professor Patrick e as aulas a partir da 3 serão ministradas pelo professor Hugo. Talvez vocês percebam que o desenvolver das aulas está um pouco diferente, tudo bem? Então vamos lá. Nessa aula aqui, nós vamos estudar o conceito de átomo e os modelos atômicos. Bom, a palavra átomo significa não divisível e é daí que surge o primeiro modelo atômico moderno, que é o modelo de Dalton, conhecido por modelo da bola de bilhar. Nesse modelo, o átomo é considerado uma partícula indivisível, indestrutível, impenetrável e inviolável. Ou seja, ele é uma pequena bola maciça que é impossível de se destruir. Porém, esse modelo atômico não durou muito tempo. Logo em seguida veio o modelo atômico de Thomson, conhecido como o modelo atômico do pudim de passas. O modelo atômico de Thomson se baseia em experiências realizadas no final do século XIX com o tubo de raios catódicos. Com esse tubo foi possível determinar que os átomos eles eram constituídos por cargas positivas e negativas, ou seja, no interior de um átomo existiam corpos que são positivos e corpos que são negativos. Com isso, Thomson elaborou um modelo atômico onde o pudim seria a massa positiva e dentro dele existiriam as passas, que seriam pequenos caroços com cargas negativas. Por isso o modelo é chamado de pudim de passas. Porém, esse modelo também não ficou valendo por muito tempo. Mais especificamente, ele foi substituído pelo modelo planetário de Rutherford. Rutherford fez uma experiência onde ele bombardeou uma lâmina muito fina de ouro com partículas alfa. Uma partícula alfa nada mais é do que um átomo de hélio sem elétrons, ou seja, um núcleo positivo com 2 prótons e 2 nêutrons. Ao bombardear esta placa de ouro com as partículas alfas provenientes do decaimento radioativo do elemento polônio, Rutherford percebeu que a grande maioria das partículas atravessava a placa de ouro como se nada estivesse em sua frente. Algumas partículas eram desviadas de seu caminho original e bem poucas partículas eram refletidas pela placa de ouro. Deste modo, Rutherford entendeu que o átomo ele é constituído por um núcleo que é extremamente pequeno e denso, contendo cargas positivas, e uma eletrosfera, uma região em formato de nuvem onde morariam os elétrons. E esses elétrons descreveriam órbitas circulares em torno do núcleo. Aqui do lado esquerdo nós temos uma ilustração de como foi essa experiência realizada por Rutherford. E aqui nós temos então a nossa primeira atividade. A palavra átomo é originária do grego e significa indivisível. E segundo filósofos gregos, o átomo é a menor porção possível da matéria e não pode ser dividida. Hoje, essa ideia não é mais aceita. A respeito dos átomos, é correto afirmar. Letra A. Em geral, são formados por no mínimo 3 partículas fundamentais: núcleo, eletrosfera e nêutrons. Está incorreto, pessoal. Núcleo e eletrosfera não são partículas fundamentais. Letra B. Não podem ser desintegrados. Bom, essa era a ideia de Dalton para o átomo. A partir dele, já foi possível verificar que o átomo poderia ser dividido em pelo menos 2 novas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Letra C. Apresentam 2 regiões distintas, núcleo e eletrosfera, justamente a justificativa que eu dei para a letra B não ser a verdadeira. Letra D. Apresentam elétrons cuja carga é positiva. Errado, elétrons têm cargas negativas.
E letra E, não contém partículas sem cargas, visto que prótons e elétrons possuem carga definida. Errado, pessoal. Um átomo possui os nêutrons e os nêutrons não possuem carga. Então, nessa questão, resposta correta, letra C. Tudo bem? Seguindo aqui, nessa época já era sabido que corpos carregados, descrevendo um movimento acelerado, emitiam radiação. Emitir radiação é a mesma coisa do que liberar energia. Então, com isso, o modelo de Rutherford tinha uma inconsistência muito séria. Se elétrons girando em torno do núcleo emitem energia naturalmente com o seu movimento, como que esses elétrons não acabam colidindo com o núcleo atômico? Visto essa debilidade do modelo de Rutherford, Bohr propôs uma melhoria para esse modelo. De acordo com Bohr, cada elétron teria um lugar específico no qual ele poderia existir. Esse lugar específico Bohr batizou de camada, ou seja, um elétron só poderia existir em definidas camadas e nunca fora delas. Com isso, Bohr fez a utilização da teoria de quantização de Planck e definiu que para cada camada os elétrons teriam uma energia específica, criando desse modo um modelo atômico que se baseava em camadas eletrônicas e em níveis de energia. Uma outra variação do modelo atômico de Bohr foi determinada por Sommerfeld, onde ele dizia que esses elétrons descreveriam órbitas elípticas em torno do núcleo, muito parecidas com as órbitas planetárias em torno das estrelas. Outras ideias que são muito importantes de se definir nesse momento é a ideia de de Broglie. De Broglie foi responsável pela introdução da ideia de dualidade do elétron, dizendo que o elétron ora tinha comportamento corpuscular e ora tinha comportamento ondulatório. E esses dois comportamentos eles coexistiam ao mesmo tempo. E em seguida temos então o modelo atômico de Schrödinger. Schrödinger propõe então um modelo teórico se baseando totalmente em probabilidade. Ou seja, nesse modelo, o elétron tem uma probabilidade de ser encontrado em uma determinada região. E, por coincidência, a maior probabilidade de se encontrar um elétron, de acordo com as equações de Schrödinger, é em uma das camadas teorizadas por Bohr. Temos aqui a nossa segunda pergunta. A teoria do comportamento dual do elétron prega que ora o elétron se comporta como partícula, ao descrever uma trajetória elíptica, ora se comporta como onda, visto que apresenta comportamento ondulatório. O autor desta teoria foi, nós acabamos de ver, né? Louis de Broglie foi a pessoa que descreveu o elétron como tendo um comportamento dual. Então, resposta correta, letra C. Outra propriedade que os elétrons possuem é a existência de spin. Spin é um tipo de número quântico que está atrelado ao movimento de rotação do elétron em torno do próprio eixo. O spin pode assumir dois valores, mais meio ou menos meio, e desta forma nós podemos diferenciar, por exemplo, os dois elétrons que um átomo de hélio tem na sua primeira camada. Millikan foi o responsável por determinar experimentalmente a relação carga-massa de um elétron. Ou seja, com isso nós conseguimos definir qual era a carga elementar de uma partícula. Carga elementar é a menor quantidade de carga existente na natureza e é pertencente ao próton e ao elétron, porém com diferenças de um ser positivo e outro ser negativo. Conforme nós já vimos na aula passada, a carga elétrica de um determinado corpo é determinada pela equação Q igual a N vezes Z, onde E significa carga elementar e assume o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Na sequência, nós temos um exercício para determinar a carga elétrica de um corpo. A solução dessa questão eu vou trazer em um vídeo separado, junto com os demais exercícios matemáticos até o momento, tudo bem? E aqui o texto traz para nós uma breve história sobre a eletricidade. A ideia é que lá no século VI, um filósofo chamado Tales de Mileto, ele descobriu uma resina proveniente dos vegetais chamada âmbar.
E ao atritar essa resina com a pele e com a lã de alguns animais, ele conseguiu fazer o efeito de eletrização. E com isso ele conseguia movimentar sem tocar alguns objetos leves, como palhas e penas. Essas experiências serviram como base para Dufay estabelecer a relação entre atração e repulsão entre cargas elétricas, como vimos na aula anterior. Cargas de mesmo sinal se repelem, próton com próton, por exemplo, e elétron com elétron, e cargas de sinais opostos se atraem, próton e elétron, por exemplo. Pessoal, para finalizar, um resumo da aula aqui para vocês. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.